análise. Eventualmente arrumar na mão um Excelzão da vida é o mais fácil, o mais prático, que vai tomar o menor tempo possível. Quando você começa a ver um pouco de recursividade nas coisas, criar um script para isso, um R da vida, Python, pode te poupar tempo. Mas no começo, Excel é uma ótima primeira dica aí de como tratar os dados para que ele seja consumido pelo modelo. Pensando na formação da pessoa que quer atuar como analista de People Analytics, não teria como deixar de recomendar alguma linguagem que é um pouco mais parruda para você fazer tanto tratamento quanto visualização de dados. E aí o clássico funciona bem, Python e R. Você tem as bibliotecas para tratamento, tem bibliotecas para visualização de dados. Então lá tem o arcabouço completo de ferramentas que você precisa para fazer o negócio funcionar. Tem uma pergunta on the fly aí? Não, só um complemento. Eu uso bastante ferramenta de ETL. ETL, específica de ETL. E assim, é muito recursivo, acaba sendo muito recursivo. Ferramenta de ETL, para quem não é familiar com o termo, é Extract, Transform and Load. Extrair, transformar e carregar. E aí tem ferramentas, Alteryx, né, por exemplo, eu não sei que outra de mercado que a gente tem. A gente tem várias, né, como eu vim do Business Intelligence, então é meio que core, né, pra gente. Mas eu posso considerar que tem até ferramentas gratuitas, né? Tem Gratuitas não sou familiar, mas uma ótima dica aqui, pessoal, ferramentas de ETL, tem várias gratuitas para fazer transformação de dados. Tem Kettle, que eu já usei bastante, e ela é bem considerável até em termos de volume de dados. Legal. E agora foi comprada pela Itachi, agora já faz algum tempo. Perfeito. Você tem... Bom, a minha é bem rapidinho também, e assim, com relação à ferramenta, eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com ferramenta open source, porque ela depende de homologação, e quando a gente está dentro de uma empresa que tem uma estrutura, uma arquitetura de dados muito bem definidas, eu, por exemplo, quando eu cheguei lá, minha expectativa era grande, nossa, aprendi R, aprendi Python, vou chegar lá, vou arrebentar, né? Não deu nada disso, na verdade a expectativa foi lá embaixo. Tive que começar pelo Excel. Depois a gente está evoluindo agora para o Power BI. E dentro do Power BI tem algumas tratativas de ETL também, a gente consegue extrair dados, a gente consegue carregar os dados, tudo a partir do Power BI. E hoje, por exemplo, o Power BI é o que tem, com relação a preço mesmo, custo-benefício, eu acho que tem a melhor aderência ao mercado, eu não sei. Enquanto do tempo, eu vou escolher as últimas duas perguntas, tá? Qual o maior desafio de implementar a cultura de data-driven nas empresas? O maior desafio é sacanagem. Bom, no começo é assim, primeiro, provar valor que aquilo que você está produzindo realmente, quer dizer, provar que aquilo que você está produzindo realmente gera valor. A gente tangenciou bastante isso aqui. Se você não atacar um ponto de dor muito específico, seja de eficiência ali dentro do RH, onde você está vazando dinheiro, onde você está vazando custo, onde você pode melhorar um processo, ou se você não atacar um ponto muito específico que vai gerar mais resultado para negócio consiga ser um sponsor seu, vai ser muito difícil virar isso lá dentro. Caso contrário, você não consegue continuar com aquela coisa toda. Então é preciso que perguntas muito bem feitas e muito bem construídas cheguem, e muito bem originadas, na verdade, cheguem, para que essa área consiga mostrar que realmente agrega valor. Senão, bússola sem apontar para o norte certo, literalmente. Bom, eu acho que dificuldades existem várias, inúmeras. Eu, por exemplo, eu venho de uma outra empresa em que eu tentei fazer esse movimento lá dentro, até por conta de RH, querendo também um pouco de visibilidade, progressão de carreira, não sei, algo que tivesse relacionado com os meus objetivos, não consegui. Para mim foi mais fácil trocar de empresa, de trabalho. Lá onde eu estou hoje, por exemplo, como eu falei, foi top-down, de cima para baixo, eles estão definindo, vai ser orientado a dados. Agora, por um outro lado, quando a gente chega no dia a dia, em que a gente começa a conversar com a menina da planilha do Excel, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande de mudar o mindset dela, de mudar a ideia dela de que aquilo é uma coisa legal. E as pessoas ainda têm o pé atrás no sentido de que, nossa, os robôs vão tomar o meu emprego.
Eu escutei isso num processo que a gente estava mudando lá, e a menina fala, e a gente estava tentando implantar algo mais automatizado para poder fazer o processo de admissão, pegar os documentos, escanear, já cair direto no sistema, por exemplo, já digitado, ela não precisava se digitar. E a fala que eu escutei foi, se você não quer ser substituído por um robô, vira um robô. Então, assim, existe ainda essa cultura na cabeça das pessoas de que a tecnologia, não sei, vai roubar o emprego das pessoas. Eu vou ser o mais objetivo possível. Você precisa convencer a pessoa que tem a caneta na mão para tomar a decisão. E aí você precisa tocar o lado mais sensível do executivo, que é DRE ou Business Scorecard. Então, se o teu projeto mostra resultado, você consegue entregar ele em curto prazo, eu miraria aí. Essa é a forma de você trazer patrocínio para você ter mais projetos. Uma vez que você tem patrocínio de cima, fica mais fácil de você tornar os projetos recursivos. A última. Tendo em vista a nova lei de proteção de dados, como ligar com a questão de privacidade e proteção dos dados? Bem específico, tá? Olha, a gente estava se preparando para isso lá no Itaú. Tinha um estudo bastante aprofundado sobre isso. Tinha várias ideias possíveis ali. Basicamente, a gente tirava a identidade das pessoas e trabalhava com os dados delas. Tinha questões ali de que alguns estudos, algumas análises, alguns modelos que a gente tinha davam como saída exatamente algumas pessoas específicas, por exemplo, para fazer retenção. Cara, se eu não tiver a lista daquelas pessoas ali, eu não consigo fazer retenção em cima delas. Por outro lado, se eu começo a ter fatores de atrito e eu começo a entender qual é o perfil das pessoas com quem eu tenho atrito, eu mudo, na verdade, a abordagem. Em vez de eu ir lá e falar com o fulano que está na listinha que saiu do modelo XPTO que a gente montou, eu começo a falar com o cara, vou inventar qualquer coisa aqui, o cara da área operacional B, porque essa turma aqui está com alta propensão. Então eu começo a mudar políticas de RH. E eu não começo, é diferente de mudar uma política de eu ir para o cara que está no topo da lista e fala, cara, o que você quer daqui para frente? E eu fazer uma ação só para ele. A gente começava a falar com um grupo de pessoas e alterar para elas todas, na verdade, uma visão de empresa, uma visão de carreira, uma visão do que quer que seja, para, na verdade, reter aquele grupo e não uma pessoa específica. Então tem o seu viés positivo aí. Mas é um problema bem profundo, tá? A minha equipe, por exemplo, tinha acesso a basicamente todos os dados. A gente não tinha acesso ao recorde médico das pessoas. Ninguém queria ter acesso a isso, que era um sistema completamente separado. De resto, a gente basicamente tinha acesso a tudo. Então é muito difícil parece que está dando um passo atrás. Fala, cara, eu não sei mais quem é quem aqui. Por outro lado, você tem que mudar o seu ponto de vista e falar, olha, ao invés de eu pensar as pessoas e fazer algumas ações para elas, eu começo a fazer ações para grupos de pessoas. Na verdade, muda o jeito de trabalhar. Lá na Klabin, a gente tem um projeto focado em LGPD. Então, assim, não é um projeto único e exclusivo da área de gestão. Na verdade, é um pool que está envolvendo todas as diretorias. Porque, assim, gente, a LGPD ela não envolve só os dados dos colaboradores, mas ela envolve qualquer tipo de dado pessoal que possa ser compartilhado. Seja para a área de marketing, seja para a área financeira, seja para a área de recursos humanos. Hoje, a principal ação que a gente tem tomado todos os dados que a gente trabalha, na hora que está mandando para essa arquitetura de dados, a gente nunca manda dado individual, sempre dado agrupado. Na hora em que eu vou consumir aquela informação que eu trago para dentro do meu data, para minha ferramenta de visualização de dados, eu trago ele já tratado. Só que antes tem um trabalho interno de tratamento. Então, dentro da área de recursos humanos, quem está lidando com a informação é só o responsável pela informação. Então, ele consegue ver o dado individualmente. Quando esse dado sobe para uma nuvem, sobe para algum outro lugar, ele já sobe agrupado. Agora, por um outro lado, existem várias questões que envolvem essa questão da LGPD. A primeira e a principal delas, que é uma das coisas que no Brasil ainda nem entrou em vigor, né? Vai entrar agora, se eu não me engano, em junho de 2020 que vai entrar. A primeira... Desculpa, alguém falou?
foi adiado. Agosto, né? Agosto, né? Mas foi adiado. Já foi adiado de novo? Nossa, meu Deus, tá vendo? Não, informação não. Então, assim, uma das questões que pega bastante é principalmente o que eles falam que é o DPO, né? Que é o dono da informação. Que aqui no Brasil, nenhuma das empresas ainda tem esse cara definido. Ou pelo menos das que a gente tem pesquisado. Eu já participei de um outro fórum que falava só de LGPD. É uma das coisas assim que está em bastante discussão para saber como que vai tratar esses dados. E olha só, ainda tem essas questões de adiamento, vem sendo prorrogada. Eu diria que tem duas dimensões aqui, grandes dimensões, não vou dizer que não deva haver outras, mas duas que têm um peso bastante grande. Primeiro, do ponto de vista legal, de que as pessoas precisam saber para que se trata, do que se trata as análises que estão sendo conduzidas com os dados que são feitos. E aí tem uma responsabilidade do nosso lado, do lado do analista que está executando a análise, de definir a priori qual que é o objetivo da análise que você faz, deixar isso bastante claro. E junto com isso vem até um aspecto de minimalismo dos dados que você precisa para fazer a análise, de você ser tão restrito quanto possível para capturar a menor quantidade possível de dados para você executar aquela análise. E aí entra também essa questão de você anonimizar, é esse o adjetivo, tornar anônimo, tornar anônimo os dados que você emprega para fazer as análises e tentar gerar esses dados que são agregados, até porque quando você fala de agrupamento de pessoas que têm mesmas características, você tem justamente essa possibilidade de traçar planos que são mais corporativos e menos individualizados. Então vejo isso como um ganho e não como um passo para trás. E outro aspecto diz muito respeito à estrutura em que a gente tem os dados disponíveis. E talvez aqui o projeto ele seja muito mais de responsabilidade de uma área de governança e de uma área de tecnologia, que diz respeito a saber quem são as pessoas responsáveis pelos dados, pela gestão daqueles dados, e quem são as pessoas que podem ter acesso àquela natureza de dados. Então, pessoas com acesso indevido são um risco significativo, tendo em vista a LGPD. Talvez a iniciativa que deve surgir aqui é dessa estrutura de governança no sentido de criar políticas e criar instrumentos para que informações sensíveis e restritas ficassem sob domínio unicamente de pessoas que têm a autoridade para analisar esses dados e que foram treinadas para manter o sigilo no nível adequado também. Gente, temos que encerrar porque o prédio encerra as atividades 9h30. Queria agradecer especialmente o Rogério e o Alexandre por terem se disponibilizado, vindo apresentar o case. Recados. A gente vai enviar um formulário para vocês, por favor, respondam falando quais assuntos que vocês querem ter. Se a empresa de vocês tiver algum case para apresentar também, está super bem-vindo. Me avisaram aqui, perguntaram de treinamento. A gente vai ter um treinamento em São Paulo do Bootcamp em abril. Fiquem atentos no nosso Instagram, vai fechar a data em breve. O formulário, as perguntas que não foram respondidas por causa do tempo, a gente vai responder no nosso Instagram também. A gente vai recorrer também ao Alexandre, que é o Rogério, para responder as perguntas, tem perguntas específicas. E no LinkedIn também, a gente vai responder nos dois, tá? Então fiquem atentos aos próximos eventos do LinkedIn, que vão ser aqui também, que a gente vai divulgar. O principal lugar para vocês verem lá é o nosso LinkedIn. E no grupo do Meetup. A gente já sabe os problemas do grupo do Meetup, estamos tentando contornar. Talvez iremos migrar o grupo dentro do LinkedIn, tem a possibilidade de fazer um grupo lá, para evitar aquela confusão da plataforma. Já recebemos algumas reclamações de excesso de e-mail, aí vai facilitar, mas, enfim, estamos abertos a sugestões e melhorias, tá bom? Obrigada, gente, pela presença. Você veio, né? Nossa, eu vi. Eu quase que não entro. Eu tinha entrada, mas eu quase que não entro. Amor, tem que contar lá os trabalhos. Importante.